Boa noite, pessoal. Vamos lá. Vamos retomar o nosso maravilhoso curso de mecânica clássica, agora sim com conteúdo novo. Percebam que até agora eu só falei da primeira e da segunda lei de Newton. Ainda não falei da terceira lei de Newton. Vamos chegar nela logo menos. Logo menos apresentarei a vocês aí a terceira lei de Newton. Bom, hoje nós vamos começar, espero acabar hoje, pouco provável. Qualquer coisa acabando na segunda também, não há problema nenhum para iniciarmos a terceira lei de Newton. Estou vendo que o curso vai ficar nas 3 leis de Newton mesmo. Não vai dar para chegar nem conservação de energia. Mas, paciência, né? Vamos falar de sistema de coordenadas, tá bom? Eu vou apresentar para vocês sistema de coordenadas polares. Não vou entrar no esféricas nem no cilíndricas, pelo menos não nesse momento. O que é um sistema de coordenadas? Um sistema de coordenadas é uma escolha humana como uma forma que a gente tem de localizar alguma coisa. Por exemplo, eu chegaria aqui para você e falaria, Risashi, pega esse ponto aqui. Aliás, localizar alguma coisa, vírgula, né? Localizar alguma coisa pequena em comparação com as dimensões do local que ela está. Essas coisas que são pequenas em comparação ao local que ela está, a gente chama de ponto material. Se eu tivesse aqui assim, ó, só vocês estivessem vendo aquele ponto e eu não. Como que vocês me indicariam para eu chegar e pôr o dedo naquele ponto? Entenderam? Estamos com uma coisa bidimensional. O que eu quero dizer com bidimensional? Que eu estou na lousa. A lousa tem apenas 2 dimensões. Eu posso entender 2 dimensões de várias formas. Primeiro, eu posso entender que a lousa só tem comprimento e altura. Outra forma de eu entender uma coisa bidimensional significa assim, olha, 2 valores numéricos são suficientes para eu encontrar aquele ponto. Tá? Como que vocês fariam? Uma sugestão é você vir aqui e fazer o que René Descartes pensou. Tá? René Descartes, ele pensou em fazer o seguinte, olha, a gente coloca uma reta, um sistema de coordenadas, que eu vou chamar de abscissas, ou eixo X, e coloca uma outra reta, que eu vou chamar de ordenada, ou eixo Y. E eu fixo aquele sistema. Quando o René Descartes pensou nos primeiros sistemas de localização cartesiano, as retas não eram perpendiculares, tá? Não eram necessariamente, o sistema de referência não era perpendicular. E aí eu posso dar 2 coordenadas. Por exemplo, a primeira coordenada, eu vou falar que é a distância daquele ponto ao eixo Y. Então eu venho aqui, meço a distância desse ponto ao eixo Y. Ó, a distância é esse tamanho aqui. E é o que vai estar aqui. Isso aqui eu vou chamar de X, vou colocar um X0. Então essa é a primeira coordenada. A primeira coordenada é a distância do ponto ao eixo Y. Outra coordenada, como é que eu posso dar? Distância do ponto ao eixo X. Seria, vou pegar essa distância aqui, ó. Essa distância é essa altura, a qual eu chamo de Y0. Essa seria a maneira cartesiana, tá certo? A maneira cartesiana de eu localizar um ponto, tudo bem? Eu uso, perceberam, 2 valores numéricos, só que qual o significado desses 2 valores numéricos? Esses 2 valores numéricos são 2 distâncias, são 2 valores de distância. Se eu tiver um sistema tridimensional, eu vou dar 3 valores de distância. Tudo bem? Presta atenção que quantos são os pontos que estão à distância x0 do eixo Y? Concorda que todos esses pontinhos que estão aqui estão à mesma distância x0 do eixo Y? Tudo bem? Então, se eu unir todos esses pontos, o que eu tenho? Eu tenho uma reta paralela ao eixo Y. Aquela reta paralela ao eixo Y contém
todos os pontos que equidistam do eixo Y. Certo, Rizachi? Você veio num dia bom, Rizachi. Se você veio ontem, você não entendeu nada. Não que você vai entender alguma coisa hoje, mas pelo menos eu estou começando um conteúdo novo. Se você tem condições. Certo? Agora, meu amigo Rizachi, se eu juntar todos os pontos que equidistam do eixo X, eu vou ter essa reta aqui, a qual é paralela ao eixo X. Tudo bem? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, meu amigo Rizachi? Que o ponto em questão é a interseção entre aquelas duas retas. Sempre que eu der um sistema de referência, um sistema de coordenadas é a maneira pela qual eu vou localizar os objetos. Tá certo? Como é que a gente localiza objetos nesse sistema de coordenadas? A gente coloca aqui, ó, esse vetor, que é o vetor R, e eu escrevo que R é igual a x0 na direção x chapéu, tudo bem? Mais y0 na direção y chapéu. E aí eu gostaria de uma pergunta de vocês. Aqui eu coloquei duas coisas. Quando eu dou um sistema de coordenadas, a primeira coisa que eu indico é o conjunto de pontos que vão ter a mesma coordenada. No caso ali, qual é o conjunto de pontos que tem a mesma abscissa? Olha, o conjunto de pontos que tem a mesma abscissa é uma reta paralela ao eixo Y. Tudo bem? Conjunto de pontos que tem a mesma ordenada é uma reta paralela ao eixo X. Tudo bem? Aí eu preciso falar mais outras coisas. Para onde as abscissas crescem? Para onde as abscissas crescem? Aqui já está mostrando para onde a abscissa cresce. A abscissa cresce na direção do versor x chapéu. Se eu estou falando versor, o módulo dele é 1. De acordo? Para onde a ordenada cresce? A ordenada cresce na direção do versor y chapéu. De acordo? Certinho? Então, o que você tem aqui, cara? Então, você consegue descrever a posição através do vetor x na direção x chapéu, perdão, x0 na direção x chapéu, mais y0 na direção y chapéu. Também posso descrever da seguinte forma, olha só. Você pode descrever simplesmente como x0, y0. Quando eu escrevo como x0, y0, eu posso interpretar de duas formas. Ou como ponto ou como vetor. Qual que você prefere, Rizachi? x0, isso aqui. Qual você prefere? Não. O que seu olho vê a hora que você bate aqui? Você vê um ponto ou você vê um vetor? Você vê um ponto. Tua mente foi adaptada a isso, a ver um ponto. Tá certo? Só que não há nenhum problema em ver como vetor e muitas vezes você é obrigado a vê-lo como vetor. Por que muitas vezes você é obrigado a vê-lo como vetor? Porque eu vou querer saber deslocamento, não vou? Deslocamento não é uma subtração de posições? Não existe subtração de pontos. Mas existe subtração de vetores. Então, quando eu precisar operar, quando eu quiser saber só a localização, eu posso tranquilamente interpretar como ponto. Quando eu quiser operar, eu vou ter que interpretar aquilo ali como vetor. Tudo bem? Show de bola? Entenderam? Então, quando eu apresentar um sistema de coordenadas, o cartesiano é o mais natural para nós, mas ele nem sempre vai ser o melhor. Tá certo? Quando eu apresentar um sistema de coordenadas, vocês têm que ir atrás de duas coisas. Primeiro, qual o significado das coordenadas? Cartesianas são duas distâncias. Tudo bem? Segunda coisa, se eu fixar uma coordenada, qual é o conjunto de pontos que tem aquela coordenada fixa? No caso aqui, se eu fixar as abscissas, eu tenho uma reta paralela ao eixo Y. Se eu fixar a ordenada, eu tenho uma reta paralela ao eixo X. Terceiro ponto, para onde cada ordenada cresce, eu tenho que colocar um vetor unitário. Tranquilo? Certo, Lucas? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui eu já vou até fazer uma... Olha só, Lucas, vê se... Pode ser sincero, tá?
Vê se seria um bom exercício para eu colocar na prova. Eu ensinei aqui e dei todos os detalhes das coordenadas cartesianas em duas dimensões. Eu poderia colocar na prova para você descrever para mim as coordenadas cartesianas em 3 dimensões. Vocês conseguiriam? Será? Você conseguiria achar o vetor x chapéu, y chapéu e k chapéu, né? Agora tem outro detalhe. Todos os pontos que têm a mesma abscissa. Que figura que daria? Fazer um teste? Eu já o apago. Eixo x, eixo. Está aqui o eixo x, eixo y, eixo z. Ah, não é uma reta. Vou tomar cuidado. Primeiro, no sistema tridimensional, qual é a interpretação da abscissa? A abscissa é a distância do ponto ao plano xy, não só ao eixo y. Tudo bem? Entenderam? Então, se eu juntar todos os pontos que equidistam do plano xy, aparentemente eu tenho uma reta, não é? Só que eu posso pegar os pontos aqui em cima também. E eu teria outra reta. Que figura que eu teria? Se eu juntar todos os pontos que equiditam? Um plano. Certo? Teria um plano paralelo ao plano XY. Perdão, paralelo ao plano ZY. Tudo bem? Agora, todos os pontos que são paralelos, todos os pontos que têm a mesma cota. Cota é o eixo Z. Todos os pontos que têm a mesma cota, como é que eles estariam? Um outro plano, paralelo a quem? Ao plano XY. Entenderam? Poderia fazer isso, certo? Daria um pouquinho de trabalho. Fala, Lucas, o que você não está enxergando? Foi? Tudo bem? Tá aí uma ótima questão, né? Agora já não é mais que eu já expliquei. Uma outra coisa vocês podem observar. O vetor que indica para onde a ordenada cresce, ele é sempre perpendicular à figura geométrica traçada quando eu mantenho constante, né? Porque olha só, o vetor x chapéu, ele é perpendicular às retas que indicam x constante. Tudo bem? Tudo bem? Mas isso aqui vocês já sabiam, já viram muito tempo atrás. Outro que vocês já viram em cálculo 4, só que agora nós vamos ver com um pouquinho mais de profundidade, é o sistema de coordenadas polares. E aí a pergunta é a mesma. Deixa eu só ver aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ficou legal. Ó, sistema de coordenadas polares. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí você pode olhar aqui com toda razão. Ô, professor, mas você está pegando o plano cartesiano, você está dizendo que vai utilizar outro sistema de coordenadas. Aliás, já fiz errado. Eu estou dizendo que vou utilizar outro sistema de coordenadas e estou usando o plano cartesiano? Sim. Agora é uma falha minha, eu deveria ter pesquisado mais. Então o que eu vou falar é mais um palpite do que... A gente é muito habituado, a nossa intuição, a visualizar as coisas no plano cartesiano. Então, mesmo outros sistemas de coordenada, a gente vai ser capaz de intuí-los olhando-os para o plano cartesiano. O plano cartesiano é como se fosse aquele cara que vai nos garantir que nós vamos poder ver as outras propriedades com mais facilidade. Tudo bem? Então, vou desenhar aqui. Deixa eu colocar aqui o plano cartesiano. Isso é palpite, viu, gente? X. 1, 2, 3, 4. Pronto. Agora, vem uma outra ideia.
A outra ideia é a seguinte, de novo, quantos números eu vou precisar para eu localizar aquele ponto? 2, que é um sistema bidimensional. No sistema cartesiano eu usei de 2 distâncias. Agora eu vou usar de uma distância só. Tudo bem? O que eu vou usar? Eu vou dar a distância desse ponto à origem. Tudo bem? A distância desse ponto à origem, eu vou chamar de R. Só que eu já pensaria no próximo caso. Quais são, se eu unir todos os pontos com a mesma... Essa é a coordenada radial. Quais são todos os pontos com a mesma coordenada radial? Traduzindo, quais são todos os pontos, qual figura geométrica eu vou ter se eu unir todos os pontos que estão à mesma distância da origem? Um cone? Se eu fizer um cone, olha aqui, ó. Primeiro que não dá porque o cone é tridimensional. Já lascou. Ó, eu quero... Acho um outro ponto que está essa distância da origem. Como que você faria, ô Rizashi? Como que você faria? Acha só mais um. Você mede aquela distância. Medir essa distância. Ah, então, aquele ponto ali está a mesma distância da origem. Certo? Se eu unir todos os pontos que distam da origem, que figura que eu vou ter? Uma circunferência. Não um círculo, uma circunferência. Tudo bem? Então, aqui... estão todos os pontos que distam da origem, ou seja, todos esses pontos aqui têm a mesma coordenada radial. Hã? Não, se fosse tridimensional seria uma esfera. Certo? Tudo bem? Então vamos colocar aqui, vou tentar colocar aqui a coordenada radial, de forma que ela não me atrapalhe. Ó, então, todos esses pontos possuem a mesma coordenada radial R. Tudo bem? Mas eu preciso de mais uma coisa. Tá bom? Aqui eu tenho infinitos pontos, só que eu quero localizar esse. Qual outra coordenada eu posso pegar? O ângulo. O ângulo, isso daqui eu vou chamar de raio vetor. O ângulo que o raio vetor, que é o vetor que liga a origem ao ponto, faz com o eixo X. Esse ângulo, eu vou até colocá-lo orientado. Aqui, ó. E vou chamá-lo de θ. Tudo bem? Só que aqui já aparece uma coisa diferente. Quando eu venho para a coordenada cartesiana, o x, ele pertence ao intervalo menos infinito, mais infinito. Quer dizer que o x pode ser qualquer coisa. Quer dizer, para eu localizar qualquer ponto no espaço. O y também. Eu quero localizar qualquer ponto no espaço. Então o y vai precisar variar de menos infinito a mais infinito. Com esse sistema de coordenadas novo, que é o sistema de coordenadas polares, para eu localizar qualquer ponto, o R tem que ser qualquer coisa de quanto a quanto? Qual o menor e qual o maior valor para o R? R é uma distância, né? Aí você pode falar, mas o x também era distância. Mas eu posso falar que o x é uma distância orientada. Se ele tiver à esquerda, eu vou chamar de negativo. Se ele tiver à direita, eu vou chamar de positivo. O R, como ele é uma distância à origem, eu não preciso falar. Poderia também, mas não preciso falar que é uma distância orientada. Tudo bem? Então eu vou dizer que o R pertence ao intervalo 0 mais infinito. Porque eu varro tudo. Só que o θ não precisa de 0 mais infinito. O θ vai de quanto a quanto? De 0 a 2π. Vocês conseguem perceber que com essa variação... Opa, aqui fechado.
pertence ao intervalo 0, 2π. Certo? Conseguem perceber que com essa variação, o R pode... essas duas coordenadas eu pego qualquer ponto. Tudo bem? Está faltando algumas coisas agora. E agora que é o mais complicadinho. Eu vou apagar aqui a coordenada radial. Não vou apagar não. Eu vou tentar descrever. Eu vou apagar assim que está feio. Eu vou tentar descrever o vetor R em coordenadas polares. Quem é o vetor R em coordenadas polares? Para eu descrever quem é o vetor R em coordenadas polares, eu tenho que desenhar os versores. Para onde o versor R cresce? Ou melhor, antes de eu descrever isso, qual é a figura geométrica que me permitiria obter todos os tetas constantes? Fixa um teta. Círculo também? Circunferência? Não, circunferência é quando eu mantenho o R constante. Tanto que, esse ponto aqui tem o mesmo teta que esse ponto aqui? Entendeu? Eu quero todos os pontos que têm o mesmo teta. Vai ser uma reta. Perfeito? Perfeito. Olha só. Estou esquecendo de comprar giz todo dia. Tem que ficar usando esses giz que o Instituto coloca para nós. Vai ser uma semi-reta na realidade, né? Que ela não prolonga aqui. Ó. Todos esses pontos... Concorda aí, Lucas, que todos esses pontos têm o mesmo teta? Por que eu coloquei isso? Porque agora eu consigo desenhar quem são os versores. Por exemplo, o versor teta-chapéu, ele indica para onde que o teta cresce. Tudo bem? E tem que ser perpendicular a essa superfície. Então, o teta-chapéu estaria aqui, ó. Tudo bem? Indicando para onde que o teta cresce. E o R chapéu? Para cá. Perpendicular à circunferência, né? Ou seja, ele é radial. Tá aqui o R chapéu. Foi? Olha a diferença e a dificuldade do sistema de coordenadas polares para as cartesianas. No sistema de coordenada cartesiana, para qualquer ponto, o x chapéu e o y chapéu são o mesmo, né? X chapéu está sempre apontando para lá. Y chapéu está sempre apontando para cá. Nas coordenadas polares, o que acontece com o R chapéu e teta chapéu? São variáveis. Se você olhar aqui, ó, quando eu ponho esse ponto aqui, teta chapéu mudou. R chapéu também mudou. Percebe isso, Lucas? Percebe isso, Matheus? Quer ver? Vamos pegar nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, para onde que está o teta chapéu? Para lá. E o R chapéu? Para cima, nesse ponto aqui, eles estão aqui assim. Certo? O que eu tenho com isso? Calma. Não fica bravo. Mas tem uma coisa que fica mais fácil. O que fica mais fácil? Nesse sistema de coordenadas, eu posso descrever o vetor R simplesmente como sendo R na direção R chapéu. Eu não dependia do teta chapéu. Concorda? Qual que é a dificuldade? Eu preciso saber onde é que o ponto está para eu saber quem é o R chapéu. Então, o que acontece? Provavelmente, o R chapéu depende do teta. Estamos juntos? Vamos brincar de geometria? Vamos brincar de geometria? Daí vem a sacada de eu ter que saber mexer com coordenada cartesiana. O que você quer? Você quer passar de coordenada polar para cartesiana ou de cartesianas para polar? Qual que você quer primeiro?
Vamos passar de polar para cartesiana. Então vamos lá. Ó. Então vamos falar assim, ó. Vamos colocar aqui mudanças de coordenadas. Ó. Ou equivalência entre as coordenadas, né? Mudança de coordenadas. Mudanças de coordenadas. Vamos lá, meu povo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou tentar ir direto. Se ficar muito complicado, vocês me param. Tudo bem? Veja, para mim, é meio óbvio que o vetor R pode ser escrito da seguinte forma. Ele é módulo de R cosseno θ na direção x chapéu. É óbvio para vocês também? Mais módulo de R seno θ na direção y chapéu. Tudo bem? Traduzindo, eu estou dizendo que a passagem de coordenadas é a seguinte. Disso tudo, o que eu estou concluindo? Olha, a mudança de coordenadas é simples. A abscissa é R cosseno θ e a ordenada R seno θ. Alguém tem objeção? Certo? Fácil isso, Rizashi? Muito fácil, né? Ô, Rizashi, mas para ficar mais fácil ainda, já vou fazer outra troca de coordenadas. Outra troca. Veja se você acha que eu estou exagerando. Que o R é muito fácil. O R é simplesmente, como ele é distância, x² mais y² na raiz. Tudo bem? Então, se eu tenho a abscissa e a ordenada, eu obtenho R. Ah, mas e o θ? E o θ é mais difícil. Bom, mas presta atenção. Se eu calcular a tangente de θ, cateto oposto é a ordenada, pelo cateto adjacente, que é a abscissa. Então, o θ é o arco, cuja tangente é a ordenada, pela abscissa. Muito fácil, né? Fácil, muito fácil, é extremamente fácil. O que você acha aí, Rizashi? Fala, Rizashi, você só tá com essa carinha de mafioso da Yakuza aí, dando risada? Fácil, muito fácil, é extremamente fácil? Não, extremamente fácil. Certo, Matheus? Certo, Lucas? Muito fácil? Mas isso daqui é brincadeirinha de criança, né? Isso aqui é brincadeirinha de cálculo 4, talvez até física 1. Vocês conseguem entender isso aqui com facilidade? Eu vou começar a complicar um pouquinho mais. Sabe o que eu vou fazer? Tá bom. E os versores? Para mim é meio óbvio que, assim, está muito simples descrever o vetor R em coordenadas polares. Ele está tão simples que é de ser duvidado essa simplicidade. Tá? Porque, aparentemente, o vetor R não depende de θ. Só que sim, ele depende de θ. Só que a dependência de θ vai estar aqui no R chapéu. Com certeza, o R chapéu depende de θ. Então, tem que saber escrever o R chapéu. Tem que saber escrever o θ chapéu. Em termos do X chapéu e do Y chapéu. Não aguento mais falar a palavra chapéu. Já ela perde sentido de tantas vezes que eu estou falando. Vamos tentar? Vamos tentar fazer a mudança de coordenadas nos versores?
Olha lá. É muito só argumento geométrico, tá? Nem parece aula de física. Ó, quem que você quer começar, Rizachi? R chapéu ou teta chapéu? Teta. Ah, mas você gosta de começar com o mais difícil, hein? Pode ser o R? Vamos começar com o R chapéu. Vem comigo aqui. Ó, olha só. Eu vou decompor o R chapéu. Tudo bem? Então eu vou decompor o R chapéu. Ele vai ter essa componente, que eu vou chamar de Rx. De acordo? E ele vai ter a componente, que eu vou chamar de Ry. Tudo bem? Portanto, vem comigo aqui, ó. Eu posso escrever, sem medo de ser feliz, que R chapéu é Rx. Opa, Rx não é versor. Mais Ry. De acordo? Tudo bem? Mas, veja se vocês concordam comigo. R chapéu é quem? Esse ângulo é θ, né? Quem é ângulo θ? Θ é um ângulo entre o eixo x, entre alguém na horizontal, e o raio vetor. Olha só, eu tenho alguém na horizontal e o raio vetor. Portanto, esse ângulo aqui também é θ. Portanto, quem é Rx? Módulo de R chapéu, cosseno θ, na direção x chapéu. Tudo bem? Portanto, Rx é simplesmente cosseno θ na direção x chapéu. Ah, mas cadê o módulo do R chapéu? Quanto que é o módulo do R chapéu? 1, porque ele é versor. Foi? Qual que é a próxima parcela, então? Próxima parcela? Seno θ Y chapéu. Pronto, achei o R chapéu. Tudo bem? Então tá ali o R chapéu escrito nas coordenadas cartesianas. Não falei que o R chapéu dependeria do θ? De acordo? Agora, mais assustador ainda, vai ser que o θ chapéu também depende. Assustador não, né? Todos esses versores, eles dependem da posição. Então, eu vou fazer a mesma ideia. Θ chapéu, eu vou escrever como sendo um θx mais um θy. Carreta que o θ chapéu é igual. Vamos lá, vamos fazer a mesma jogada. Vamos fazer a mesma jogada. A primeira coisa que eu imagino é que a direção do θ chapéu vai ser negativa na direção x. Pelo menos naquela posição que ele está ali. Certo? Certo, Lucas? Então vamos decompor aqui, ó. Aqui é o θx. Aqui é o θy. Ih, agora está difícil, hein? Agora está difícil. Vamos ver. Eu vou apontando os ângulos, vocês vão me falando os valores, tá? Que ângulo é esse? Que ângulo é esse? Θ. Esse. Então esse aqui é quanto? 90 menos θ. Porque ó, daqui até aqui tem que dar 90. Tudo bem? Tudo bem? Então esse daqui que eu vou marcar em branquinho, ó, o 2 branquinho, ele é 90 menos θ. Portanto, esse branquinho aqui só pode ser θ. Por quê? Do laranjinha até o laranjinha não é 90? E daqui não é 90 menos θ? Para chegar no laranjinha falta θ. Tudo bem? Então agora, a coordenada y
ela é adjacente ao θ. Tá vendo? Coordenada θy é adjacente ao θ. Então a coordenada y, como ela é adjacente, ela vai ser cosseno θ na direção y chapéu. Tudo bem? Se a coordenada y é cosseno, a coordenada x é quem? Seno, só com sinal negativo. Tá claro porque o seno ali é com sinal negativo? Menos seno θ na direção x chapéu. Tudo bem? Para conferir se eu acertei, é só você fazer o produto escalar. Quanto que tem que dar o produto escalar R chapéu, θ chapéu? Tem que dar 0, né? Porque eles formam 90 graus. Vamos ver como é que dá o produto escalar? O produto escalar é fazer o produto componente a componente, somar cosseno θ vezes menos seno θ, mais cosseno θ seno θ. Deu 0. Tamo junto? Tranquilo como um grilo? Tá. Achamos aqui. Olha o que nós achamos. Eu achei as componentes R chapéu e θ chapéu em função das componentes X chapéu e Y chapéu. Vamos tentar o contrário? Quem que você quer achar? Primeiro, você quer achar X chapéu ou você quer achar Y chapéu? É legal que eu pergunto quem você quer achar e você me devolve com uma pergunta, né? Vamos achar X chapéu? Ô Lucas, agora larga o celular aí, olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim que eu não vou fazer passo a passo não, vou falar o passo a passo. Eu quero saber X chapéu, não quero? Sabe qual que é a tática? Eu vou multiplicar o arco aqui em cima por cosseno. Tá vendo? Todo mundo aqui eu vou multiplicar pelo cosseno. Tudo bem? Embaixo, eu vou multiplicar todo mundo pelo seno. Por quê? Porque eu quero, a hora que eu subtrair, eu quero matar o Y chapéu. Entenderam? Aqui o Y chapéu não está multiplicado pelo cosseno, então eu vou multiplicar em cima pelo cosseno. Como é que vai ficar o Y chapéu? Cosseno vezes seno. Aí aqui também teria que ficar cosseno vezes seno. Então aqui eu multiplico por quanto? Por seno. Entenderam? Então quando eu multiplicar todo mundo aqui pelo cosseno, todo mundo aqui pelo seno, e eu subtrair, o que acontece? O Y chapéu desaparece. De acordo? Então, todo mundo de acordo que aqui desapareceu? Mas eu multipliquei aqui também pelo cosseno. Quanto ficou? Cosseno ao quadrado. Multipliquei aqui pelo seno. Quanto ficou? Menos seno ao quadrado. Aí eu faço esse menos esse. Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. E cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é quanto? 1. Então só sobra o X chapéu. Perceberam que jogada inteligentíssima? Por quanto que eu multipliquei aqui mesmo? Pelo cosseno. Por quanto que eu multipliquei aqui mesmo? Pelo seno. E aí eu subtraí, né? Certo? Fácil, né? Vamos ver se vocês pegaram a ideia. E se eu quiser saber agora o θ chapéu? O Y chapéu. Vamos ver se você captou a ideia. Se eu vou fazer o Y chapéu, eu tenho que matar o X. Então eu vou multiplicar em cima por quanto? Por seno. E embaixo, por cosseno. Se eu multiplicar em cima por seno, fica seno vezes cosseno. Se eu multiplicar embaixo por cosseno, fica seno vezes cosseno, morre. Quando eu somar, né? Só que agora eu tenho que somar. Aqui vai ficar seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado. 1 sobre o Y chapéu. Aqui eu multipliquei por seno.
seno teta, chapéu, mais teta, chapéu. Tudo bem? Vamos ver se eu fiz certo? Vamos ver se eu fiz certo? Quanto que dá o produto escalar? O primeiro teste é saber se o produto escalar dá zero. O produto escalar deu zero? Chance de ter ficado certo. Chance de ter ficado... Tudo bem? Mais um teste. Mais um teste. Teste. Quem é o vetor R de T? Quem é o vetor R de T em coordenadas cartesianas? X de T na direção X chapéu, mais Y de T na direção Y chapéu. Tudo bem? Tudo certo? Então vou colocar só X, tá? Tá implícito que depende de T. X na direção X chapéu, mais Y na direção Y chapéu. Tá. Vamos passar para as coordenadas cartesianas? Vamos passar para a coordenada cartesiana? Quem é X? X é R cosseno teta. X é R cosseno teta. Vou fazer aqui embaixo. Vocês vão, vou até colocar isso aqui que é melhor. R de T. X é R cosseno teta. Na direção X chapéu. Como é que está a direção X chapéu? Cosseno teta na R chapéu menos seno teta chapéu. Já foi o X. Tudo bem? Mais Y de T. Está ali o Y de T. R. Seno teta. Direção Y chapéu. Bora. Quando vou ficar? Seno teta na chapéu, mais... gente, contemplem essa maravilha da natureza, chamada... essa ciência maravilhosa chamada física, que não nos abandona nunca nem jamais. Vamos ficar como é que fica R de T? Vai ficar uma coisa óbvia. Sinal que tudo que a gente fez está certo. Quer ver? Vem comigo. Vamos resolver a teta chapéu? Só no teta chapéu? R cosseno teta, seno teta, só com sinal negativo. R seno teta, cosseno teta com sinal positivo. O que aconteceu? Tchau. R cosseno ao quadrado mais R seno ao quadrado. Coloco o R em evidência. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado 1, só deu R. Então só deu o quê? R na direção R chapéu. Sinal que tudo que a gente fez está certo. Show de bola? Tudo bem? Fácil? Por que vocês pensam tanto para falar é fácil? Não perguntei assim, você faria tudo isso sozinho agora? Não perguntei isso. Perguntei se é fácil. Não, mas então responda uma e depois responda a outra. Perceba um negócio. Não, juro que eu não estou me gabando. Estão vendo eu olhar em alguma anotação? Não. Se eu estou conseguindo fazer sem olhar em nada, é porque não é difícil. É porque basta você entender uma linha de raciocínio e ir seguindo.
Então é fácil. Tudo bem? Agora, se um dia vocês forem fazer uma disciplina comigo e vocês verem que para eu desenvolver alguma coisa eu preciso olhar em algum papel, aí eu mesmo já vou avisar, isso aqui já é mais difícil. Certo? O que eu quero dizer com isso? Que existe alguma sacada mais abstrata que você tem que ter, que não é por... Você não vai por simples construção argumentativa. Você vai ter que ter alguma sacada meio fora do comum. Eu vou apagar esse teste. Vou deixar só o que a gente precisa ali. Tudo bem? Na realidade, o que a gente precisa é a segunda lei de Newton. Tudo certo? E o que diz a segunda lei de Newton? Eu quero escrever a segunda lei de Newton em coordenadas polares. A segunda lei de Newton, ela nos diz que a força resultante, atuante em um sistema, ela é o quê? Massa vezes aceleração. Se o sistema está com massa... Então vamos aplicar, vamos ver a segunda lei de Newton. Vamos ver agora a segunda lei. Como é que fica a expressão da segunda lei? E aí a gente acaba a aula de hoje. Aproveitar que hoje o ônibus resolveu deixar o Matheus mais cedo. Em coordenadas polares. Ok? Então vamos trabalhar agora a segunda lei de Newton em coordenadas polares. Vamos ver o que a gente consegue. Bom, o que nós sabemos da segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton diz que, vou escrever ela mais bonito, tá? O somatório de todas as forças atuantes em um sistema é igual o produto massa vezes aceleração. Então eu vou ter que achar quem é o vetor aceleração em coordenadas polares. Traduzindo, eu vou ter que derivar o vetor posição. Quantas vezes? 2 vezes. Certo, Lucas? Vamos ver então se a gente consegue? Então vamos lá. Então vamos fazer uma pausa. Vamos começar. Pausa. Pausa. Vamos começar. Para eu derivar o vetor posição 2 vezes, eu primeiro preciso derivá-lo uma vez. Como é que é o vetor posição em coordenadas polares? R, dependente de T, é igual a R na direção R chapéu. Só que agora, diferente do que acontecia no caso cartesiano, eu estou com um produto entre um escalar e um vetor, no qual os dois dependem de T. Tanto R quanto R chapéu. Entendeu? Então, quando eu vou calcular a derivada, como é que se calcula a derivada mesmo? Derivada do primeiro vezes o segundo. Então é R ponto, derivada do módulo, na direção R chapéu, mais o primeiro, vezes quem? A derivada do segundo. Ai. Quem é a derivada do versor R chapéu? Entenderam a bucha? Porque agora o meu versor unitário, ele é variável. Se ele é variável, eu preciso saber a derivada dele. Entenderam a bucha? Tudo bem? Gente, vocês entenderam? Você imagina o tanto que dá trabalho escrever aquilo ali no overleaf, né? R chapéu ponto. Que é a derivada temporal do R chapéu. Então, essa é a pausa 1. Estou doido para voltar aqui. Mas antes de eu voltar aqui, que problema eu preciso resolver? Eu preciso derivar o R chapéu. Tudo bem? Então, vamos derivar R chapéu. Pausa 2.
Aliás, eu já vou fazer o completo, tá? Já vou derivar R chapéu e vou derivar θ chapéu também. Porque provavelmente vai aparecer uma derivada do θ chapéu por aqui. Tudo bem? Certo, Rizache? Lá vamos nós então, Rizache. R chapéu, ponto. Dê uma olhada ali. Quem é R chapéu? Cosseno θ na direção x chapéu, mais seno θ na direção y chapéu. Por sorte, x chapéu e y chapéu são constantes. Então basta eu derivar quem? Cosseno θ e derivar seno θ. Quanto que é a derivada do cosseno θ? Vai, fala errado para mim. Quanto que é a derivada do cosseno θ? Menos θ. Falei que vocês iam falar errado? Sabe por que está errado? Porque o θ também é variável. Então você tem que aplicar a regra da cadeia. Como é que você aplica a regra da cadeia? Você deriva a função ignorando a existência do argumento. É o que vocês fizeram. E depois multiplica pelo quê? Pela derivada do argumento. Quanto que é a derivada do θ? Θ ponto. Lembraram? Lembraram? Lembra, se fosse a derivada do seno de t ao quadrado, você deriva o seno, derivado do seno, menos cosseno de t quadrado, só que depois você deriva o t quadrado. Tudo bem? Regra da cadeia. Agora sim vocês falam certo para mim. Mais. Quanto é que dá a derivada do seno θ? Quanto dá a derivada do seno θ? Θ ponto vezes cosseno θ. Tudo bem? Olha aí para mim. Dá para pôr alguém em evidência? Quem que dá para pôr em evidência? Θ ponto. Sabe qual que é o significado de θ ponto? Θ ponto é a taxa de variação do θ, né? Velocidade angular. Tudo bem? Θ ponto. Oi? Tá lógico que tá errado. Não existe cosseno de um vetor, né? Cosseno θ só. Tudo bem? Na direção y chapéu. Acho que é isso que eu fiquei tão empolgado com o resultado. Melhorou? Melhorou muito, né? Tudo bem? Então, θ ponto, você coloca em evidência. Então, θ ponto é o módulo da velocidade angular. Olha que bonito. Então, aqui você tem θ ponto. Coloquei em evidência. Θ ponto que multiplica quanto? Menos seno θ na direção x chapéu, mais cosseno θ na direção y chapéu. Θ ponto que multiplica quanto? Menos seno θ na direção x chapéu, mais cosseno θ na direção y chapéu. Então, θ ponto que multiplica quanto? Θ chapéu. Isso é o vetor velocidade angular. Certo? Tudo bem? Ufa. Bonito, né? Vamos derivar o θ ponto, θ chapéu? Vai ter algum momento nós vamos precisar. Derivando θ chapéu. Vamos lá, derivando θ chapéu. Derivada do menos seno vai dar menos cosseno, né? Tudo bem? Então, menos θ ponto cosseno θ na direção x chapéu. Se eu não me engano, vê se eu já lembrei certo aí. Menos θ ponto seno θ na direção y chapéu. Que por um acaso, então, vai ser menos θ ponto na direção R chapéu. Menos. Aliás, uma força muito estranha. Uma velocidade muito estranha. Certo? Tudo bem?
Tem erro ali não? Eu também, que eu tenho identificado não, né? Identificaram algum erro? Não? Tudo bem? Então vamos continuar aqui. Ó, então de lá, a gente usa uma mudança de prognóstico. Você que está em casa, preste bem atenção, que isso daqui, além de uma aula de física, é uma aula de didática, de como você deve fazer para auxiliar o seu aluno, porque você vai daqui, agora você volta para cá, para não ficar copiando tudo. Opa, fim da pausa 2. Voltando para a pausa 1. Vamos lá. Então agora eu já posso escrever o que ficou aqui, meu povinho. E aí eu quero que vocês observem e que vocês admirem. Não, se não admirar, não tem graça. Quem que é R ponto? Vou até escrever quem é R ponto de outra forma. Pô, R ponto é o vetor velocidade. Cara, olha que coisa linda. Vocês não acham isso bonito? Olha quem é o vetor velocidade. O vetor velocidade, ele é R ponto na direção R chapéu. Olha o que ele está medindo. Aquela primeira parcela, Rizashi, está medindo uma velocidade de afastamento da origem. Está medindo a rapidez com a qual ele se afasta da origem. Está de acordo? Mais R vezes a derivada do R chapéu. Quem é a derivada do R chapéu? Teta ponto. A direção teta chapéu. Agora, olha que legal. A primeira parcela mede a velocidade com que ele se afasta da origem. A segunda parcela mede o quê? A velocidade de giro. Se vocês se lembrarem, a velocidade de um corpo ao longo de uma trajetória circular, principalmente o senhor tem que lembrar, Lucas, é o quê? Ômega vezes R. Ômega vezes R. Tudo bem? Imagine um corpo em movimento circular uniforme. Se ele está em movimento circular uniforme, com que velocidade ele se afasta da origem? Ele não se afasta da origem. Então, qual a velocidade se... Qual é zero? Se ele não se afasta da origem, o R ponto, que é a taxa de variação da distância da origem, é zero. Só sobra componente de velocidade angular. Perceberam que bonito? Tudo bem? Perceberam? Quer uma notícia boa ou não? Quer uma boa? Não tem boa. Porque a equação que eu quero é a segunda lei em coordenadas polares. E a segunda lei, infelizmente, não trata da velocidade, ela trata da aceleração. Vocês ainda não notaram o trampo que vai dar, que eu tenho que derivar isso aqui agora, né? Derivar isso aqui agora significa uma regra do produto aqui. Derivado do primeiro vezes o segundo, o primeiro vezes derivado do segundo. Mas, uma regra do produto aqui. Só que para complicar mais ainda, 1, 2, 3 fatores. Derivada do primeiro vezes os outros 2 fatores. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo vezes... vai dar trabalho. Pelo menos já guardem aí. Vou confiar que o Lucas já gravou, não vou precisar fazer mais pausas. Tá certo? Vou colocar aqui um fim da pausa 1. Coloquei aqui o fim da pausa 1. Certinho, Rizashi? E let's go! Let's go, guys! Vamos lá, todo mundo empolgado? Ó, eu quero ir embora mais cedo hoje, hein? Ó, 8h20. Só acabar de fazer a derivada daquilo ali já é. Só isso, mais nada.
Olha que questão legal para eu pôr na prova. Ó, por favor, encontre o vetor velocidade e o vetor aceleração em coordenadas polares. Show de bola! Só dá 16 horas para fazer a prova e pronto, né? R, 2 pontos. Vamos lá, Rizashi. Isso daqui a gente vai conseguir primeiro, hein? O que eu espero que tenha, batendo o olho ali? Tenha uma aceleração de afastamento e apareça uma aceleração angular. Tudo bem? Então vamos ver aqui, ó. Derivada do primeiro vezes o segundo. Opa! Show! Apareceu a aceleração de afastamento. Mas agora começou a complicar. O primeiro vezes a derivada do segundo. Quem é a derivada do R chapéu? Não, já tem pronto aí. Derivada do R chapéu, se eu não me engano, é teta ponto, teta chapéu. Certo? É o que eu fiz aí agora há pouco, Lucas. Teta ponto, teta chapéu. Ah, aqui já apareceu um termo. Aquilo ali não está me parecendo aceleração angular. Tudo bem? Então vamos tentar. Agora tem essa parte aqui. Mais derivada do primeiro, R ponto, vezes o segundo, vai ficar R ponto, teta chapéu, que é o mesmo ali, já vou colocar um 2 ali. De acordo? É um terminho que não está legal, não. Bom, já fiz derivada do primeiro vezes o segundo. Falta mais. O primeiro, R, vezes a derivada do segundo. Só que a derivada do segundo também vai ter duas parcelas. Então, vou colocar o primeiro vezes a derivada do segundo, duas vezes aqui, tá? Para eu não me esquecer. Porque aqui, ó, já fiz o primeiro. Derivada do segundo. Teta 2 pontos vezes teta chapéu. Opa, aqui apareceu o termo que eu esperava. Teta 2 pontos, aceleração angular. Pô, perfeito. Show de bola. Mas, peraí, agora que eu já me perdi. Mais teta ponto vezes a derivada do teta chapéu. Mais teta ponto. Quanto é que é a derivada do teta chapéu? Menos teta ponto R chapéu. Ó, menos teta ponto, então fica aqui. Teta ponto ao quadrado. Tudo bem? R chapéu. Não, gente. Não, já achei uma coisa que ficou bonita. Ao menos, né? Obrigado, Lucas. Ainda bem que você está prestando atenção. Você não está igual ao Rizashi. Brincando, Rizashi. Só para deixar seu dia mais feliz. Deixar sua noite mais tranquila. Eu ia dizer deixar sua noite mais feliz, porque depois que o neném nascer, sua noite não vai ser tão feliz. Só que eu estou errado. Depois que o neném nascer, suas noites vão ser muito felizes. Embora cansadas, estressantes. Não, cara, ter filho é um negócio assim que ele é absurdo, cara. É absurdo porque assim, se alguém perguntar para você se você voltaria atrás, você nunca viu ninguém, puta, verdade, se eu pudesse matar ele, ninguém volta atrás. É a melhor coisa da vida, cara. Só que o muito estranho é que assim, dá muito trabalho, moço. Dá muito trabalho. Para eu sair de casa hoje, a menininha, minha filhinha tá para fazer 4 anos, cara. Eu tava trabalhando em casa, ela pediu para a hora que eu parar de trabalhar para brincar com ela. Fiquei brincando com ela, montando quebra-cabeça das 4h30 às 10 para 6.
Aí eu falei, preciso pro meu serviço. Cara, você sai com o coração na mão. E é legal pra caralho ficar montando quebra-cabeça. Né? Só que você fica lá de toda alegria, cara. Fica lá, você vai ver, Sacha. Vai te dar o ânimo pra você terminar o seu curso. Tô falando sério mesmo. Pessoal, eu vou avaliar termo a termo, cara, porque ficou um negócio muito legal. Ó, R, 2 pontos. Eu não vejo a hora de ensinar isso aqui pra minha filha. Vou ensinar, antes dela terminar o ensino médio, ela vai eu acredito muito que vai sair do ensino médio sabendo isso aqui, sim. Eu não acho que é tão impossível assim pra gente ensinar essas coisas, não. Olha só. Ó, a minha filha já fala inglês, fluentemente. Não tem 4 anos. Todo mundo duvidava. Né? Nem eu não falo fluente, eu já consegui ensinar ela. Agora, isso aqui por que não, né? Olha que legal que é isso aqui. Isso daqui é R, 2 pontos, menos R, θ ponto ao quadrado, na direção R chapéu. Vocês estão achando alguma coisa estranha ali? R, 2 pontos é uma aceleração. Olha aqui para mim. É uma aceleração indicando que o corpo está se afastando da origem. Só que essa outra aqui não está com sinal de aceleração. Porque não tem R, 2 pontos. E outra está com sinal de menos. Isso aqui é aceleração centrípeta. Por isso que está com sinal de menos. Está apontando para o centro. Se você lembrar, θ ponto não é o ômega. Então isso aqui é R ômega ao quadrado. Então é aceleração centrípeta. Então está indicando, olha só, aqui você tem 2 acelerações. Uma que tende a tirar o corpo e a outra que tende a mudar a direção e sentido do vetor velocidade. Tudo bem? Ok? Mais. Vamos lá. Agora na direção θ chapéu. Temos 2 parcelas só na direção θ chapéu. Uma tá clara, né? R, θ 2 pontos. É aceleração de giro, indicando a existência de uma força tangencial, que faz ele girar cada vez mais rápido. Que é a existência do torque.